Olá, esse trabalho tem como título Percepção do nível de gerenciamento de risco em NPS e MEI na Paraíba. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Ana Paula, por Ingrid, Ionara, Jamílis e Matheus. Bom, na introdução, nós elencamos basicamente esses tópicos. A gente destacou a importância das micro e pequenas empresas no ambiente nacional, né? Destacamos alguns dados do Data Sebrae, ou seja, mostrando o tamanho, a magnitude desses segmentos para a economia, né? E mostrando também que alguns autores eles destacam algumas fragilidades com relação a esses segmentos, seja do nível diferenciado da produtividade, seja do acesso ao crédito, rotatividade de funcionários, concentração de trabalho por parte do próprio dono da empresa, entre outros. Então, a gente parte desse contexto e mostra que a falta de gestão como um todo, né, põe em risco qualquer empresa. Então, diante desse ponto, nós perguntamos qual o nível de conhecimento dos empresários que fazem parte do segmento das NPS e MEI em relação à aplicabilidade desse gerenciamento de risco em suas empresas. Qual foi a justificativa? A grande justificativa daqui do trabalho é porque, recentemente, em março, o governo federal, representando a norma regulamentadora NR01, dispõe sobre o gerenciamento de risco, especificamente os riscos ocupacionais, né, no qual faz referência à ISO 31000, né, e outras normas internacionais. Então, ele traz a obrigatoriedade das práticas de gerenciamento de risco para as grandes e médias empresas, mas o interessante é que ele sinaliza a importância também desses planos de gerenciamento de risco, né, essas práticas de gerenciamento de risco, dentro das micro e pequenas empresas. Então, dentro desse contexto, a gente supõe, né, a gente parte dessa suposição que esses segmentos, micro e pequenas empresas, eles sinalizam baixo ou nenhum conhecimento sobre o tema, né? E aí, partindo disso, é que a gente vê uma oportunidade de mostrar, de entender melhor esses segmentos, saber por que eles não aplicam, se é falta de conhecimento, se é falta de interesse, o que está por trás dessa cultura com relação à não aplicabilidade das práticas de gerenciamento de risco por essas empresas. Na fundamentação teórica, trouxemos basicamente dois tópicos. Um tópico sobre as NPS e MEI, né? Nele trazendo definição, características e impacto da economia. E falamos também um pouco sobre o gerenciamento de risco, a sua definição, a ISO 31000 e a ISO 31010, além de destacar algumas ferramentas de gestão. Então, na metodologia, basicamente, nós utilizamos um questionário com 20 perguntas, onde esse questionário foi dividido em 3 blocos de perguntas. O primeiro sobre o proprietário da empresa, o segundo sobre a empresa em si, e o terceiro abrangeu uma parte sobre gerenciamento de risco. Nós conseguimos 48 questionários, né? E esses dados foram feitos numa análise simples, de uma análise descritiva por meio de gráficos. Então, o que a gente já tem nos primeiros resultados? Que 68% dos entrevistados são do gênero masculino, na faixa etária de 36 a 45 anos, e 41% responderam que possuem ensino superior completo. Né? Quem está à frente do negócio da empresa realmente é o dono da empresa, ou seja, ele tem uma concentração de trabalho. O porte da empresa que mais teve aqui nos entrevistados foram as microempresas. Né? O tempo que essas empresas estão no mercado, elas nos surpreendeu porque elas estão há mais de 12 anos, enquanto a média varia entre 2 e 5 anos no mercado, então é um ponto positivo dessas daqui que responderam. O setor em destaque é o setor de serviço, e aí ele corrobora com os dados do Data Sebrae, né, dos últimos dados do Sebrae, ou seja, é uma tendência nacional aí de outros estados. No período da crise, as empresas disseram que se encontram razoavelmente financeiramente, né? E ficam sem recurso, às vezes ou nunca. E a gente imaginou que, por conta da sua estrutura, até imaginou que fosse mais vezes que essas empresas necessitavam de dinheiro. Essa segunda parte do bloco perguntou qual desses segmentos internos você tem uma maior dificuldade.
A gente já até imaginava que era a parte financeira devido à sua estrutura, a estrutura pequena da empresa. Então, às vezes, você não tem funcionário, tem uma quantidade mínima, ou trabalha com a família. Então, isso, de certa forma, facilita nos outros setores, a questão pessoal, a questão estrutural, a questão jurídica, né? Essa parte aqui, quando a gente consegue identificar melhor, quando a gente identifica essa parte, a gente foca o gerenciamento de risco exatamente nessa fragilidade. Bom, eles falaram que responderam que eles disseram que sabem o que é risco e sabem o que é gerenciamento de risco e que acha que é possível sim aplicar o gerenciamento de risco nas empresas. Acha que é necessário aplicar isso, ou seja, tem uma conscientização por trás, eles acham que é necessário, isso facilita a introdução desse conhecimento nessas empresas, né? A empresa, ela pratica, mas quando a gente vai perguntar, eles falam que não pratica gerenciamento de risco, né? O nível de utilidade, eles falaram que sempre tem utilidade, né? Essa pergunta assim, tem, mas a gente sentiu nas respostas, depois que foi perguntado, sentiu uma certa fragilidade. Na lista, quais os impeditivos para essa implementação? É exatamente a parte de recurso financeiro e o conhecimento para a implantação do gerenciamento de risco. Dois pontos fundamentais que o projeto que está sendo desenvolvido, ele oferece. Não, você não tem você não tem um dispêndio de recurso financeiro e você não precisa do conhecimento porque o projeto vai lá e oferece esse conhecimento. Tá? Sabendo que não haveria custo para a implementação, você estaria disposto a implementar? 83% responderam que sim, isso é algo positivo, significa que eles estão dispostos a entender e aplicar o gerenciamento de risco. A empresa considera um baixo nível de gerenciamento de risco, isso também de certa forma já era esperado, apesar de terem falado que conhecia o gerenciamento de risco. Então, na pergunta anterior, isso não bate muito, mas com a literatura bate, né? Na opinião, com que frequência deve se fazer, essa pergunta foi meio que uma pegadinha, porque quem conhece sobre gerenciamento de risco sabe que a prática de gerenciamento de risco ela tem que ser contínua, não há um prazo de início, muito menos de término das suas práticas, né? Então, qual foi a conclusão que a gente chegou aqui? Quais são as considerações finais que a gente chega aqui nesse trabalho? Embora essa ISO 31000, ela estabeleça essas diretrizes para essas práticas de gerenciamento de risco em qualquer segmento ou porte, ou seja, é uma diretriz genérica para a economia. Na prática, essas NPS aqui questionadas, elas não exercitam isso, né? Então, apesar dessas empresas afirmarem que sabem o que é gerenciamento de risco, mas elas não sabem como aplicar e aí a gente meio que desconsidera aquele resultado porque a gente vê que elas não entendem realmente sobre gerenciamento de risco, apesar da sua afirmativa ter sido em inglês. Né? Pode-se sugerir, então, que uma falta no meio da comunicação para disseminar o conhecimento de gerenciamento de risco repercute na sobrevivência das empresas. Por um lado, as empresas elas têm um interesse, do outro lado, existe uma norma que adapta perfeitamente essas informações a essas empresas. Então, o que está faltando, a moral da história do trabalho o que está faltando é exatamente essa junção, fazer com que essa informação chegue também a essas empresas e não fique isolada só em um grupo minoritário de empresas dentro das atividades econômicas de modo geral. Tá? Então, a gente agradece e obrigada pela atenção.